Boa noite, meu nome é Lohan, meu grupo é eu, Anderson, Cauã e Sulian. Vamos falar um pouco sobre a Nova Zelândia. Sobre seus dados gerais, a Nova Zelândia é um país insular localizado no sul do Oceano Pacífico e faz parte da Oceania. É formado por várias ilhas, porém existem duas que são suas principais. É considerado um país desenvolvido com excelente qualidade de vida, o país mais próximo à Austrália. Com sua área de 270.534 mil km², tem como capital Wellington e população de 5 milhões de habitantes. Seu governo é uma monarquia parlamentarista. Na imagem à sua direita, você consegue ver na primeira um mapa da Nova Zelândia com suas ilhas, na segunda uma foto da sua capital e na terceira uma foto do povo Maumi, que foram os primeiros colonizadores da Nova Zelândia, vindos da Polinésia no século XIII. Eles cruzavam o Pacífico para habitar ilhas como Havaí. O significado do nome Maumi quer dizer local ou original, ou ainda quem nasceu no lugar. Com o tempo, o termo Maumi foi oficialmente reconhecido como adjetivo e é assim que eles são conhecidos hoje na Nova Zelândia. Na quarta imagem você consegue ver as comidas típicas, que era tortas salgadas, cordeiro assado, queijo azul, kumari e range food. O clima da Nova Zelândia é temperado, com invernos relativamente brandos e úmidos e verões secos. A única região com clima subtropical é o extremo norte. O clima varia muito de região para região, por causa do seu relevo, latitude e correntezas marítimas. A Nova Zelândia fica no hemisfério sul e as estações do ano são as mesmas do Brasil. Portanto, janeiro e fevereiro é verão e o inverno é em junho e agosto. Na Ilha do Norte, por ser subtropical, o clima é mais ameno do que na Ilha do Sul, que passa praticamente todo inverno com neve e estações esquilotadas. O relevo da Nova Zelândia apresenta bastante regularidade e é acidentado, formado por montanhas e planaltos, além de uma ampla planície costeira. A altitude mediana do país é de 388 metros. O maior pico é o Aoraki e se encontra nos Alpes do Sul, grande cadeia montanhosa da Ilha do Sul. Perto da cordilheira, possui alguns lagos, assim como na Cordilheira dos Andes. Outras elevações são decorrentes das formações vulcânicas e, devido a elas, possui grandes áreas com solo bem fértil. Há outros pontos ao sul que são planaltos e pequenas regiões com planícies. A hidrografia da Nova Zelândia, na maioria, são lagos característicos de montanhas, sejam dos vulcões ou dos Alpes. Eles são bem altos normalmente e com isso dificulta a navegação das pessoas, mas sendo uma grande fonte de energia elétrica. O curso da água mais longa é do rio Waikato, que tem 425 quilômetros. Já o rio Waganui, situado na Ilha do Norte, é considerado o rio navegável mais longo da Nova Zelândia, com 290 quilômetros de extensão. Desmatamento. A Nova Zelândia apresenta uma floresta subtropical, mas a maioria dessas vegetações é composta por plantas de espécies que são raras, ou seja, que não são encontradas em lugar nenhum. É formado por bosques de árvores perennifólias, cujas folhas se mantêm durante o ano todo. O desmatamento maciço ocorreu depois que os humanos chegaram, com cerca da metade da cobertura florestal perdida para o fogo após o assentamento polinésio. Grande parte da floresta restante caiu após o assentamento europeu, sendo derrubada ou derrubada para dar espaço à agricultura pastoral, deixando a floresta ocupando apenas 23% da terra. Apesar da porção de vegetação nativa ter diminuído ao longo do século, ainda é possível observar toda a vivacidade das matas em lugares como o Parque Nacional de Kaingaroa. As moas eram aves não voadoras endêmicas da Nova Zelândia, cuja população nas ilhas antes da chegada dos maoris foi estimada em cerca de 58 mil indivíduos, período em que eram caçadas somente pela também extinta águia de Haast. As aves são animais particularmente impactadas pela presença humana. Entre essas, as que não podiam voar eram mais vulneráveis à caça pelos humanos e animais por eles introduzidos. A caça sem controle foi apontada como a principal razão do desaparecimento desses animais. Todavia, é possível que doenças trazidas por aves migratórias e o impacto ambiental causado por erupções vulcânicas tenham contribuído para a extinção das espécies. A águia de Haast foi uma grande ave de rapina que outrora habitou a ilha Sul, na Nova Zelândia, comumente aceita como sendo o pouakai, que, segundo a lenda maori, era um pássaro monstruoso que matava e comia humanos. Diz-se geralmente que a espécie é a maior águia que já existiu. Explica-se seu tamanho maciço como uma resposta ao tamanho de suas presas, já que se alimentava principalmente de grandes animais como a moa.
uma grande ave terrestre que podia pesar até 230 quilos e era 15 vezes mais pesada que a própria águia. A águia de Rast se extinguiu por volta de 1400 depois. Os primeiros maoris caçaram a moa, sua principal presa, até a extinção. Recentemente, um novo estudo feito por pesquisadores da Nova Zelândia acabou descobrindo uma espécie de pequenos pinguins que viviam pela região há 3 milhões de anos. Embora a espécie já tenha sido extinta, alguns de seus parentes próximos, como o pinguim azul, ainda vivem na Austrália, Tasmânia e pelo território neozelandês. Segundo o estudo publicado no Jornal de Paleontologia, a espécie extinta foi batizada de pinguim de Wilson. Pequeníssimos animais e extremamente fofos, as criaturas foram identificadas depois dos paleontólogos terem estudado 2 crânios fossilizados desenterrados na ilha norte da Nova Zelândia. Animais quase extintos. Kiwi. Nova Zelândia se mobiliza para salvar o kiwi, sua ave símbolo. Restam apenas 70 mil kiwis silvestres. Segundo o Ministério da Conservação, campanhas são realizadas para proteger e preservar o patrimônio natural e histórico do país. O tacaê, ou tacaé do sul, é uma espécie de ave cujos primeiros dados remontam à era pré-histórica do Pleistoceno. Durante décadas esteve perto da extinção, mas finalmente regressou ao seu habitat. Os sapos da ilha Maud, como são conhecidos, são muito especiais. Uma das 4 espécies nativas da Nova Zelândia. Eles evoluíram muito pouco em 70 milhões de anos. Por isso, não coacham, não vivem na água e não passam pela fase de girino, nascendo já formados direto dos ovos. Olá, eu me chamo Anderson e vou falar um pouco sobre espécies invasoras e poluição da água e do ar. Bom, sobre espécies invasoras. É surpreendente saber que não há nenhum mamífero terrestre autóctone deste país, já que os que existem hoje em dia foram levados pelo homem europeu durante a época da colonização. Alguns dos animais que foram introduzidos pelos europeus foram o cervo, o gamo, a cabra selvagem, o carneiro, o javali, o alce, e entre outros. A maioria dessas espécies estão na Ilha Sul. Bom, a Nova Zelândia ela é campeã de espécies forasteiras. Vários dos 65 mamíferos introduzidos nos últimos 200 anos, eles acabaram virando pragas. O país já perdeu 43 espécies de pássaro. Bom, uma dessas pragas é o possum ou opossum. Ele trata-se de um mamífero levado pelos polinésios para o território da Nova Zelândia. O objetivo era que esse animal se tornasse uma fonte de alimento para que quando eles empreendessem viagens longas. No entanto, o possum se reproduz com grande facilidade e não tem predadores no território, de maneira que acabou se transformando numa praga, e que acabou com plantações de muitos fazendeiros. Bom, os gatos também ele pode ser considerados como pragas na Nova Zelândia, já que eles, além de ser simpáticos, eles vivem na casa da grande maioria da população e acabam com grandes espécies de aves, ameaçando a maioria delas. Poluição da água. Bom, o aumento de poluição de água está afetando várias espécies da água doce na Nova Zelândia. Quase 3/4 das espécies de peixes nativos da Nova Zelândia estão ameaçadas ou em risco de extinção, à medida que a poluição dos seus cursos de água se agrava. Os rios e lagos da Nova Zelândia estão sob crescente pressão. O relatório mediu a qualidade do curso de água, quantidade e fluxo de água,
biodiversidade em rios e lagos, bem como a saúde cultural de água doce. O estudo descobriu que os níveis de nitrogênio estavam ficando piores em 55% e melhores em 28% dos locais de rios monitorados, enquanto os níveis de fósforo estavam ficando melhores em 42% e piorando em 25%. Das 39 espécies de peixes nativos monitoradas, 72% estavam ameaçadas ou em risco de extinção. Muitas dessas espécies não são encontradas em nenhum outro lugar no mundo, por isso ainda é mais crucial não perder nenhuma de vista. Nós precisamos considerar a resiliência de todas as espécies em todas as decisões que tomamos, em que afetam o meio ambiente. Poluição do ar na Nova Zelândia. Foram detectadas na Nova Zelândia chuvas de plástico, equivalente a 3 milhões de garrafas. Quanto menores são os microplásticos, maiores os riscos de os seres humanos os respirarem e terem a saúde afetada. Bom, pesquisadores da Universidade Auckland, na Nova Zelândia, calcularam que 74 toneladas métricas de microplásticos poluem a atmosfera na cidade anualmente. Isso equivale a mais de 3 milhões de garrafas plásticas caindo do céu. Esse tipo de poluição pode colocar a saúde humana em risco. Bom, o poliestileno foi a principal substância detectada, seguindo do policarbonato e do terefitalato de poliestileno. Bom, eles são materiais que são usados em embalagens, em aplicações elétricas e eletrônicas. Todos os três também são usados na indústria de construção. Olá, boa noite, me chamo Sulia Mendes e hoje eu vou falar sobre os desastres naturais que acontecem na Nova Zelândia. A Nova Zelândia coleciona uma dezena de atentados naturais, sendo de todos os tipos de desastres e que ocorrem até os dias atuais. Além da localização no Cinturão do Fogo do Pacífico, há outro encontro que favorece estes acontecimentos, que é as latitudes da Ilha do Norte com a do Sul gerando ciclones, e ainda com as placas tectônicas batendo, podendo ter terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, tornados, avalanches, deslizamentos de terra e entre outros. E o deslizamento de terra, juntamente com as avalanches, ocorrem diretamente por conta de alguns tremores, no caso, no deslizamento de terra. E as avalanches ocorrem pelo acúmulo de neve nos Alpes, que também sofrem com os terremotos. E outra maneira é bem com excesso de chuva. O pequeno território na Nova Zelândia contém muitas montanhas que fazem com que isso ocorra e atrapalhe os campos com ovelhas e estradas. No período do inverno, as investigações para não ocorrer avalanches são bem altas, principalmente para que as pessoas possam aproveitar o esqui. Por isso, eles demarcam território nas trilhas que são as mais seguras. Agora, falando sobre os terremotos, eles ocorrem com muita frequência nas duas ilhas, porém a maioria é de baixa magnitude, não passando de 4 pontos na escala de Richter. Às vezes, ocorre os de maiores índices, como um que ocorreu em 1931, de 7,8 na escala. Por serem de difícil previsão, os terremotos são os desastres que mais prejudicam a população da Nova Zelândia. Com aparelhos especiais, é possível ver o quanto os terremotos modificam a paisagem por conta das placas tectônicas. De tempos em tempos, ocorre um de grande magnitude que mata mais de centenas de pessoas. Porém, algo muito interessante da Nova Zelândia é que, mesmo com tantos acontecimentos, a tecnologia de lá é muito avançada e consegue prever com tempo suficiente para se prevenir de algum desastre natural. O monitoramento de lá é bem intenso, já que precisa de planos de ações bem bolados para que a evacuação da população, quando algo está por vir, aconteça. Claro que é válido sempre lembrar que a tecnologia não consegue detectar tudo, então às vezes as pessoas são pegas de surpresa e nisso ocorrem os grandes desastres com muitas mortes. Mas diferentes dos Estados Unidos, com grandes números de pessoas, quando ocorreu furacões tipo Katrina, na Nova Zelândia a população é muito dispersa pelas ilhas, resultando menos danos. Falando um pouco sobre as erupções vulcânicas, vamos lá. Existem 9 vulcões no território da Nova Zelândia, e alguns são dentro do mar. Alguns deles ainda podem trazer algumas manifestações perigosas para a população. Uma grande erupção há milhões de anos atrás foi a formada da Ilha do Norte. Outro mais recente foi o Monte Tarawera.
fora outros que são monitorados continuamente por ainda apresentarem atividade. E entre eles são o Ruapehu, o Tanaraqui, o Warisland e Nagaruhor. Todos eles são no norte. No sul não há vestígios de vulcões, porém tem algumas fontes termais que atraem bastante turistas. E sobre os ciclones, eles são bastante comuns mesmo na região, com ventos que chegam até 140 km por hora e grandes tempestades que chegam no mar e levantam ondas de 9 metros, gerando inundações e levando florestas e, por fim, deixando centenas de entulhos espalhados, Esses ciclones trazem muitas mortes de animais, desencadeando outros desastres, como desmoronamentos e tsunamis. Existem diversos outros, mas esses são os mais comuns. Um dos maiores foi a avalanche de lama, com um vulcão em erupção e pedras que caíram, que ocorreu em 1953, matando mais de 100 pessoas. Como houve deslizamento, muitas pessoas foram soterradas e nunca mais encontradas. Porém, deve-se lembrar que esses desastres não ocorrem com tanta frequência assim e que existem muitas coisas boas no país. E é isso, gente. Muito obrigada, uma boa noite para todos e tchau, tchau!